Leitura bíblica em um ano. 1 Samuel, capítulo 13. Saul havia reinado um ano em Israel. No segundo ano do seu reinado, ele escolheu 3.000 soldados especiais de Israel e levou consigo 2.000 desses homens a Maquimás e à região montanhosa de Betel, enquanto os outros 1.000 ficaram em Jonatas, filho de Saul, em Gibeá, na terra de Benjamim. O restante do exército ele mandou para a sua casa. Jonas atacou e destruiu a guarnição dos filisteus, localizada em Geba. Alguns manuscritos dizem que é Gibeã. A notícia se espalhou rapidamente por toda a terra dos filisteus. E Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra de Israel, anunciando que todos os hebreus fiquem sabendo disto. E todo o povo de Israel ouviu esta mensagem. Saul derrotou a guarnição dos filisteus e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então todo o exército de Israel pegou em armas novamente e se reuniu em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel e formaram um poderoso exército de 3.000 carros de guerra, 6.000 cavalheiros e tantos soldados como a areia da praia. Eles acamparam em Micmas, que fica a leste de Bet-Avém. Quando os homens de Israel viram aquela multidão de soldados inimigos, perderam a coragem por completo e procuraram esconder-se em cavernas e em buracos e outros entre rochas e mesmo em túmulos, que são covas, e nos poços. Alguns deles atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e Gileade. Enquanto isso, Saul ficou com Gilgal e os que estavam com ele estavam apavorados. Samuel havia dito a Saul que esperasse a sua chegada durante 7 dias. Mas como Samuel não tinha vindo, os soldados começaram a debandar rapidamente. Em vista disso, Saul disse a eles: tragam para cá os sacrifícios queimados e as ofertas de paz. E ele ofereceu o sacrifício. Mas, justamente quando ele terminava de oferecer o sacrifício, Samuel chegou e Saul saiu ao seu encontro para o saudar. Porém, Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que meus homens estavam se espalhando e que você não chegava no prazo marcado, e os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha, eu disse para mim mesmo: os filisteus estão prontos para marchar contra nós em Gilgal. E eu não pedi o auxílio do Senhor. Por isso, senti a necessidade de oferecer o sacrifício queimado, sem esperar a sua chegada. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel.
você desobedeceu ao mandamento do Senhor, o seu Deus. Ele tinha planos de fazer você e seus filhos reis de Israel para sempre, mas agora o seu reinado vai terminar. O Senhor já encontrou um homem segundo o seu coração e já o indicou líder de seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Então Samuel saiu de Gilgal e foi para Gibeá, na terra de Benjamim. Quando Saul contou os soldados que ainda estavam com ele, verificou que havia ficado somente cerca de 600 homens. Saul e seu filho Jonatas e mais esses 600 homens estabeleceram seu acampamento em Geba, na terra de Benjamim, enquanto os filhos estavam acampados em Miquimás. 3 grupos de soldados filisteus deixaram seu acampamento. Um deles foi em direção de Ofra, na terra de Saul. Outro grupo foi para Bet-Horon e o terceiro tomou o caminho da fronteira, acima do vale de Zeboim, próximo ao deserto. Não havia nenhum ferreiro em toda a terra de Israel naqueles dias, pois os filisteus não permitiam, temendo que eles fabricassem espadas e lanças para os hebreus. Assim, sempre que os israelitas tinham de afiar os seus arados, os machados ou as enxadas, era preciso levar essas ferramentas aos ferreiros filisteus. O custo para afiar arados e enxadas eram 8 gramas. 1/3 de ciclo. Um ciclo equivalia a 12 gramas. Por isso, não havia uma única espada ou lança em todo o povo de Israel naquele dia, com exceção de Saul e seu filho Jonatas, que tinham espadas e lanças. 1 Samuel capítulo 14. Depois de algum tempo, Jonatas, filho de Saul, disse aos seus escudeiros: venha comigo, vamos atravessar o vale e chegar até o destacamento filisteu. Porém, não disse nada a seu pai a respeito do que pretendia fazer. Saul e seus 600 homens estavam acampados na saída de Gibeá, debaixo da árvore de romãs em Micron. Dentre os homens estava Aias, que levava o colete sacerdotal. Aias era filho de Aitube, irmão de Icabode, neto de Fineias e bisneto de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém percebeu que Jonatas tinha saído. Para chegar à guarnição dos filisteus, Jonatas tinha de passar por um desfiladeiro estreito entre 2 grandes rochas que ficava quase em posição vertical. Uma delas se chamava Bozés e a outra Zené. A rocha que ficava ao norte ficava de frente para Maquimas, e a que ficava ao sul ficava de frente para Geba.
E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos até o destacamento daqueles homens que não respeitam Deus. Eles falavam de homens incircuncisos ou ainda filisteus pagãos. Pode ser que o Senhor nos ajude. E se Ele nos ajudar, nada o impedirá de nos dar a vitória, sejamos muito ou poucos. O escudeiro respondeu: faça o que achar melhor. Eu irei com o Senhor para onde o Senhor for. Pois bem, então é isso que vamos fazer, disse Jonatas ao moço. Iremos até aqueles homens e chegaremos perto para sermos vistos por eles. Quando eles nos virem, se disserem: alto lá, fique onde estão até que nos aproximemos de vocês, então ficaremos parados e esperaremos por eles. Se, porém, disserem: subam até aqui, então faremos exatamente isto, pois será sinal de que o Senhor nos ajudará a derrotá-los. Quando os filisteus viram os dois chegando, gritaram: vejam só, os israelitas estão saindo dos seus buracos. Então, os filisteus gritaram para Jonatas e seu escudeiro: subam até aqui e nós lhe mostraremos como é que se luta. Vamos, suba logo atrás de mim, disse Jonatas ao seu escudeiro, pois o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas escalou o desfiladeiro engatinhando, e o escudeiro veio atrás dele. Os filisteus eram derrubados por Jonatas, e o seu escudeiro os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens, e os seus corpos ficaram espalhados no espaço estreito e comprido, como o sulco de um arado. Então, houve pânico no acampamento, no campo e em todo o povo. A guarnição e mesmo as tropas de ataque temeram de medo. E houve um tremor de terra, o que veio aumentar ainda mais o terror. As sentinelas de Saul, em Gibeá de Benjamim, viram o vasto exército dos filisteus se dispersando em todas as direções. Contem os soldados e descubram quem está faltando, ordenou Saul aos seus oficiais. E quando conferiram a lista de todos os homens, verificaram que Jonatas e seu escudeiro não estavam ali. Traga a arca de Deus, ordenou Saul a Aias. Naquele tempo, a arca estava com os israelitas. Mas enquanto Saul falava com o sacerdote, a gritaria e a desordem no acampamento dos filisteus iam aumentando cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: você não precisa mais trazer a arca. Então Saul e seus 600 homens correram para o campo de batalha e encontraram os filisteus matando-se uns aos outros com as espadas. E havia terrível confusão por toda parte. Alguns hebreus que tinham sido levados para o exército filisteus se voltaram e lutaram ao lado dos israelitas. Finalmente, até os israelitas que estavam escondidos nas montanhas saíram correndo atrás dos filisteus, quando viram que estes fugiam.
Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha continuou, além de Bet-Avém. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, porque Saul havia declarado: Maldito seja aquele que comer alguma coisa antes do anoitecer, antes que eu me vingue por completo dos meus inimigos. Por isso, ninguém comeu nada o dia todo, muito embora tivessem encontrado favos de mel no chão do bosque. Eles viram o mel e escorrendo, porém ninguém comeu, pois temiam a maldição de Saul. Jonatas, porém, não sabia da ordem do seu pai, por isso ele enfiou uma vara num favo de mel, e depois de comer, suas forças se renovaram. Então alguém disse a ele: Seu pai jurou solenemente ao povo, dizendo: Maldito seja todo aquele que hoje comer alguma coisa. Por isso todos esses estão cansados e sem força. Jonatas exclamou: Uma ordem como essa só prejudica nosso povo. Vejam como as minhas forças se renovaram depois que provei um pouco de mel. Se o povo tivesse permissão para comer à vontade do alimento que encontraram no acampamento dos nossos inimigos, imaginem só quantos mais filisteus poderiam ter matado. Naquele dia, os israelitas derrotaram os filisteus, desde Micmas até Aijalon, e assim ficaram completamente esgotados. Por isso, eles recolheram os despojos de batalha, mataram as ovelhas, os bois, os bezerros e comeram a carne crua, com sangue. Alguém foi contar a Saul: Veja, o povo está pecando contra o Senhor pelo fato de comer carne com sangue. Saul disse: Vocês foram infiéis. Rolem para cá uma grande pedra e espalhem-se entre os soldados e digam-lhes: Tragam os seus bois, as suas ovelhas e aqui abatam-nos e comam e não pequem contra o Senhor comendo com o sangue. Por isso que eles fizeram. Foi isso que eles fizeram. Cada um levou seu boi naquela noite e o abateu ali. Então Saul construiu um altar para o Senhor, o primeiro que ele construiu. Depois Saul disse: Desçamos à noite atrás dos filisteus e vamos saquear tudo deles e destruir até o último deles. Os seus homens responderam: Faça o que achar melhor. O sacerdote, porém, disse: Primeiro vamos consultar a Deus. Então Saul perguntou a Deus: Devo ir atrás dos filisteus? O Senhor nos ajudará a derrotá-los? Porém, passou a noite toda sem que o Senhor o respondesse. Saul disse: Vocês, líderes, venham para cá. Alguma coisa está errada. Descubram que pecado foi cometido hoje. Dou minha palavra de honra pelo nome do Senhor que salvou Israel, que ainda que o culpado seja meu próprio filho Jonatas, certamente ele morrerá. Mas ninguém teve coragem de dizer ao rei qual era o problema. Então Saul disse a todos os israelitas: Jonatas e eu ficaremos aqui, e todos vocês ficarão lá. E eles responderam: Faça o que achar melhor. Então Saul orou ao Senhor, o Deus de Israel: O que é que está errado? Acaso Jonatas e eu somos culpados? Ou o pecado está com os outros? Ó Senhor Deus, mostre-me quem é o culpado. E Saul e Jonatas foram escolhidos por sorteios
como sendo os culpados, e o povo foi declarado inocente. Então Saul disse: agora tirem a sorte entre mim e o meu filho Jonatas. E Jonatas foi escolhido como culpado. Diga-me o que foi que você fez, Saul ordenou a Jonatas. Eu provei um pouco de mel, confessou Jonatas. Foi só um pouquinho, na ponta da minha vara, por isso eu estou pronto para morrer. Sim, Jonatas, disse Saul, você deve morrer. Que Deus me castigue se você não for morto por isso. Mas os soldados não gostaram nada da ideia e disseram ao Saul: será que Jonatas deve morrer? Ele que hoje trouxe esta grande libertação a Israel? Isso não vai acontecer. Tão certo como o Senhor vive, não se tocará nem mesmo num fio do cabelo de sua cabeça, pois o que ele fez hoje foi com a ajuda de Deus. E assim o povo salvou Jonatas da morte. Então Saul deixou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, lutou contra todos os povos vizinhos, ou seja, contra Moabe, Amon, Edom, contra os reis de Sobá e os filisteus. E para onde quer que Saul se dirigia, ele saía vitorioso. Saul lutou corajosamente e conquistou os amalequitas e libertou Israel de todos aqueles que os saqueavam. Saul tinha 3 filhos, Jonatas, Isvi e Malquisua, e 2 filhas, Merabe e a filha mais velha, Mical. A mais nova, a mulher de Saul, se chamava Ainoã, filha de Aimás. O nome do comandante do seu exército era Abner, filho de Né, tio de Saul. Né, o pai de Abner, e Quis, o pai de Saul, eram irmãos, ambos eram filhos de Abiel. Os israelitas viveram em luta constante com os filisteus durante a vida de Saul. E sempre que Saul via um jovem corajoso e forte, ele o convocava para o seu exército. Um dia, Samuel disse a Saul: o Senhor me mandou derramar óleo sobre a sua cabeça, como sinal de que você reinaria sobre o povo de Deus, Israel. E assim eu fiz. Por isso, ouça agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas, porque não permitiram meu povo atravessar o seu território, atacando-o quando Israel veio do Egito. Agora vá e destrua por completo os amalequitas. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, crianças, maiores, crianças que ainda mamam, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Diante disso, Saul reuniu seus exércitos em Telaim. Havia 200.000 soldados de infantaria, além de 10.000 homens vindo de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Saul mandou um recado aos queneus: assim saiam do meio dos amalequitas, pois se não saírem, serão destruídos junto com eles, pois vocês foram bondosos com o povo de Israel, quando ele saiu da terra do Egito. Então os queneus se retiraram. Saul então atacou os amalequitas por todo o campo, todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito.
Agag, rei dos amalequitas, foi preso com vida. Porém, Saul matou todo o povo. Saul e os seus homens não mataram Agag, nem o que havia de melhor em ovelhas e bois, e os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas destruíram tudo o que valia pouca coisa, ou era inútil. O Senhor disse então a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois novamente ele me abandonou e não seguiu as minhas palavras. Samuel ficou muito triste e clamou em oração ao Senhor toda a noite. Na manhã seguinte, ele levantou-se bem cedinho e saiu para encontrar Saul. Alguém disse a Samuel: Saul foi para o monte Carmelo levantar um monumento para si próprio e dali seguiu viagem para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul cumprimentou: que o Senhor o abençoe, Samuel. Cumpri a ordem do Senhor. Então, o que significa este balido de ovelhas e o mugido de bois que estou ouvindo? Perguntou Samuel. Os soldados não mataram o melhor das ovelhas e dos bois? Confessou Saul. Esses animais vão ser sacrificados ao Senhor, o seu Deus, enquanto o restante destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: espere, ouça o que o Senhor me disse a noite passada. Saul disse: fale. E Samuel lhe disse: embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos, você não foi escolhido cabeça das tribos de Israel? O Senhor não ungiu rei sobre o povo de Israel? Ele lhe mandou um recado e disse: vá e destrua por completo aquele povo pecador, os amalequitas. Lute contra eles até que morram todos. Por que, pois, você não obedeceu ao Senhor? Por que se apressou em tomar o que os amalequitas possuíam? E fez exatamente o que o Senhor reprova. Pelo contrário, eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Fiz o que ele me disse para fazer. Trouxe o rei Agag e matei todos os outros. E somente quando meus soldados exigiram é que lhes dei permissão para conservar o melhor das ovelhas e bois e os amalequitas possuíam, a fim de sacrificá-los ao Senhor. Samuel respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios como tem em sua obediência? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que Ele ordena do que nas ofertas da gordura de carneiros. Porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria, e a teimosia é tão séria quanto adorar imagens. E agora, já que você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você, para que não seja rei. Finalmente, Saul confessou: pequei. Na verdade, desobedeci às suas instruções e ao mandamento do Senhor, porque tive medo do povo e fiz o que me pediram. Por favor, perdoe o meu pecado agora e vá comigo adorar ao Senhor. Porém, Samuel respondeu: isso não vai adiantar de nada. Você rejeitou o mandamento do Senhor e ele rejeitou você para que não seja rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora,
Saul agarrou o manto de Samuel e com isso rasgou. Então Samuel disse: Está vendo? Também o Senhor hoje rasgou de você o reino de Israel e o deu a um dos seus patrícios, que é melhor do que você. E aquele que é a glória de Israel não mente, nem muda de opinião, porque não é homem para mentir. Mas Saul insistiu: Pequei, pelo menos, honra-me diante dos líderes e diante do meu povo, indo comigo adorar ao Senhor, o seu Deus. Por fim Samuel concordou e foi com ele para adorar o Senhor. Então Samuel disse: Traga-me Agag, rei dos amalequitas. Agag chegou confiante, pois pensava consigo mesmo: por certo já passou a amargura da morte. Porém Samuel disse: Assim como a sua espada deixou muitas mães sem filhos, agora sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel cortou Agag em pedaços perante o Senhor em Gilgal. Depois disso, Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. Samuel nunca mais viu Saul. Porém, ele lamentava sempre pela sorte de Saul, e o Senhor ficou triste de ter colocado Saul como rei sobre Israel.